Infelizmente não vai dar, mas nós vamos estar trazendo uma palavra para os irmãos e vamos fazer algumas analogias entre o cedro do Líbano e o crente. Nós vemos aqui que o justo, que é o crente, aquele que teme a Deus, diz o versículo 12 dos Salmos 92: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Nós vemos aqui que vamos ficar somente com essa segunda parte do versículo, que o justo, ele é comparado ao cedro do Líbano. O cedro é uma árvore, irmãos, que no Líbano ela chega a 40 metros de altura. 40 metros de altura, irmãos, dá mais de 10 vezes o tamanho dessa igreja aqui, para os irmãos terem uma ideia. Mas essa árvore aqui é uma árvore destacada porque ela é o símbolo da eternidade. Essa árvore, ela é o símbolo daquilo que existe não por 2 anos, não por 3 anos, não por uma temporada, mas o cedro do Líbano existe por anos, décadas, por uns centenários aí à frente, se ela não for, é claro, derrubada pelos homens. Quando nós observamos, irmãos, o cedro do Líbano, durante os 3 primeiros anos que o cedro está em fase de crescimento, ele cresce somente cerca de 5 centímetros, 5 centímetros para cima e 1,5 metro para baixo. Isso é interessante, por quê? Porque 5 centímetros, irmãos, é como se fosse os meus 5 dedos juntos. 5 centímetros, né? Cresce 5 centímetros para cima, no alcance visual das pessoas, mas para baixo cresce cerca de 1,5 metro para baixo. Então, para os irmãos terem uma ideia, daqui para baixo, o cedro do Líbano, ele cresce 1,5 metro nos 3 primeiros anos. Mas depois, quando a gente observa ele em cima, ele cresceu somente 5 centímetros. E quando nós olhamos isso, nós trazemos algumas lições para nós. Nós que somos como o cedro do Líbano, nós temos que ser como essa árvore que tem o símbolo da eternidade. Porém, ela cresce mais para baixo do que para cima. Muitas vezes nós queremos somente crescer para cima, mas não queremos crescer para baixo. Muitas pessoas querem crescer somente visualmente, diante dos olhares das pessoas, diante da plateia, diante dos aplausos, diante daqueles que as admiram. Mas o crente tem que crescer para baixo também. Os irmãos, por favor, leiam para nós. Os irmãos que estão aí aptos para estarem lendo suas Bíblias, né? Os ágeis na Bíblia, na palavra, que manuseiam essa palavra. Leiam para nós Mateus capítulo 6, versículo 2. Vamos falar como é que o crente pode crescer para baixo, porque muitas vezes nós queremos crescer somente para dirigir o culto, mas e para assistir o culto? Se todos dirigirem o culto, quem vai assistir o culto? Se todos pregarem, quem vai ouvir a palavra? Se todos forem cantar, então quem é que vai estar aí diante dos bancos, adorando, glorificando, sendo edificado? Se todas as pessoas estiverem na eminência, então como é que nós, como cristãos, como membros, como congregados, como diáconos, cooperadores, como pessoas que estão organizando, né, a administração do templo, lá do pátio, do exterior, abrindo o portão, se todos querem estar dirigindo o culto, sendo pastor, cadê o porteiro? Então cadê a dirigente de circulação? Então cadê aquelas pessoas que ficam atrás dos bastidores, né? Quando nós observamos, irmãos, um filme para ser lançado, uma novela para ser lançada, existem mais pessoas trabalhando no oculto do que trabalhando no sentido de estarem sendo percebidas. Para um ator principal aparecer, precisa no mínimo de 100 pessoas ocultas aparecerem ali para trabalharem com a câmera, para trabalharem,
estando nos bastidores, estando ali organizando, né, o roteiro que ela vai falar, corrigindo os erros, estar ali na câmera, o câmera está ali visualizando, depois o outro supervisionando o que o outro gravou para tirar, para cortar, para acrescentar, para fazer, para repetir as cenas. Então muitas vezes a gente atenta somente para quem aparece, mas a gente não está atentando para aquele que muitas vezes está lá atrás, mas está crescendo mais para baixo do que aquele que está aparecendo, né? Então os irmãos, por favor, leiam Mateus 6, versículos 16 ao 18. Outra pessoa lê em Mateus capítulo 6, versículo 2. Outra pessoa lê em Mateus 6, versículo 6. Outra pessoa lê em Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2. Primeiro que achou, pode ler. Mateus 6, 16? Isso. E quando jejuares, não vos mostres constritados como os hipócritas, porque desfrutaram o rosto para que o homem pereça, que jejua. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Olha, irmãos, nossa missionária, irmã Ivonete, ela leu que quando nós jejuarmos, para a gente não ficar aí todo triste, abatido, né, querendo se aparecer. Você já ficou perto do irmão? Está todo um cara meio de ameba, todo triste. Você fala, o que foi, irmão? Acordou meio triste? Não, mano, porque hoje eu estou jejuando, em comunhão com Deus. A Bíblia fala que já recebeu o seu galardão. Mas quando você for jejuar, passa um perfume, escova os dentes, coloca um cravinho na boca, fica bem cheiroso, né? Aí você fica lá sorrindo com os irmãos e tal, porque você está jejuando, você está se mostrando para Deus. Você não está aqui jejuando, fazendo alguma coisa para se mostrar para os homens, mas para se mostrar para Deus. E o teu Pai que te vê em oculto, Ele te recompensará. Aleluia. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos somente crescer para cima, mas o cedro do Líbano, ele cresce mais para baixo, para depois crescer para cima. Para cada 1,5 metros que ele está lá embaixo, ele está 5 centímetros lá em cima. Será que nós somos assim? Temos que jejuar. Agora o que o Senhor condena é a atitude. Irmãos, eu jejuo 3, 4 vezes por semana. Vocês estão jejuando quantas vezes? Outro versículo que nós podemos observar rapidamente, vamos correr para a gente falar mais coisas aqui. O próximo, Mateus 6 e 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Irmãos, como a gente vê isso? Eu não vou longe, eu vou no nosso setor, né? Vou no nosso ministério. Esses dias atrás teve um pastor, vou falar o local que fica meio feio, né? Teve um pastor, irmãos, que foi entregar a cesta básica. E ele tirou a cesta básica, pastor João, com a família, entregando cesta básica. Coitado, ela toda acanhada, né? Tirando foto e colocando no grupo. Centenas de pessoas vendo. Entregando esmola, entregando cesta básica. Ah, pastor, se eu não tirar foto, como é que eu vou falar que foi o fulano de tal que me ajudou? Como é que eu vou falar que as pessoas podem ofertar? Não, irmãos, não precisa. A Bíblia fala que Deus que vem em oculto te recompensará. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos ajudando alguém e aquela pessoa muitas vezes não vai querer mais ser ajudada. Por quê? Isso é uma humilhação, né, irmãos? É uma humilhação. Eu já precisei de cesta básica da igreja. Eu já precisei. Mas o pastor que me ajudava, ele não chegava em todo mundo e falava: irmão, pastor Deus, levanta aí. A gente deu uma cesta básica para você. A gente está com crédito contigo. Louvado seja nós. Não. A gente tem que glorificar o nome do Senhor com aquilo que a gente faz. Você está ajudando, que seja outra boca que te louva, não a sua própria. Não vamos parar com isso. Esses negócios de vez em quando não dá, né, irmãos? As pessoas fazem uma coisa e elas aparecem aí, certas obras que a gente faz, mas que não seja eu que faça as obras, que venha tocar as trombetas para divulgar isso. Se outro quiser divulgar, que divulgue, mas eu preciso a recompensa, eu prefiro a recompensa que vem de Deus.
É disso que nós temos que estar valorizando, porque isso é crescer para baixo. Muitas vezes a gente está sendo aplaudido, isso é crescer para cima, as pessoas estão olhando, estão observando, mas pastor, eu estou dando alguma coisa, eu não estou sendo uma pessoa aplaudida, as pessoas não consideram aquilo que eu faço, pastor, eu não estou aparecendo, eu preciso aparecer. Meu irmão, junte tesouro na eternidade, através disso que você vai fazer. Quando os homens não veem, melhor ainda. Quando você faz em oculto, melhor ainda. Mas pastor, eu limpei e ninguém observou. Mas pastor, eu fiz, ninguém fez menção. Mas você está crescendo para baixo. Talvez você não tenha recompensa aqui, mas lá no céu você tem um tesouro que não pode nem mesmo o ladrão roubar, nem a traça e a ferrugem consumir. Amém? Vamos estar falando mais ainda, irmãos. Mateus, capítulo 6 e 6. Olha, quando nós formos orar, que é bom, né, irmão? Quando a gente vai orar aqui diante da igreja, a gente até grava umas palavras, né, para ficar mais bonito e tal. Mas, irmãos, quando está só eu e Deus, é isso, né? Quando está só eu e Deus, já vi muita gente falando, pastor, você ora 4 horas por dia, porque eu sou, né, como se dissesse, eu sou o cara, eu sou espiritual, sou melhor que vocês. Eu não sou essas pessoas igual a vocês, que ficam aí, vivendo essa mesmicinha. Não, irmão, você quer orar? Ora. Você aparece para Deus, você já está tocando trombeta aqui, recebendo o seu galardão. A Bíblia fala assim, que o teu Pai que te vê em oculto te recompensará. Deus, irmãos, Ele vê o oculto. Aquilo que você faz em oculto, aquilo que você faz o teu líder não vê, Deus está vendo. Aquilo que você faz e o pastor nem fez menção nisso, citou o nome de todo mundo, não citou o seu. Melhor ainda, maior será o teu galardão lá no céu. Glória a Deus. Mas vamos ler ainda, Salmos capítulo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, através da palavra, através da palavra você cresce para baixo, está crescendo para baixo, está cheio da palavra, meditando de dia e de noite. Tem gente que entende errado esse versículo, né? Ele nem medita de dia, nem medita de noite, mas é o contrário, é meditando de dia e meditando de noite. Aí a Bíblia fala assim, que aquele que medita de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. O crente que medita a palavra, o crente que está sempre junto da palavra, ele medita onde? Em casa, no ônibus, no trabalho. Tem crente, irmãos, que sabe capítulos inteiros da Bíblia. Isso é crescer para baixo. As pessoas não valorizam isso aí. Ficam meditando, compram livros. A biblioteca está cheia. A gente não está vendo a biblioteca dele, mas ele está lá, meditando na palavra, sempre se preocupando com sua vida espiritual diante de Deus. Porque, irmãos, olha, quando nós estamos diante das pessoas, o que vai importar não é o tempo que eu estou assim em eminência, não é o tempo que eu estou no relógio lá e as pessoas me observando, não, mas é o tempo que eu passei em oculto, em oração, buscando a palavra, buscando conhecimento, sabedoria, para que eu possa transmitir 5 minutos de mensagem. As irmãs, irmã Daniela, irmã Leni, pastor Joel, a irmã Júlia, irmão Felipe, o irmão Zias, todos os irmãos aí que são empenhados, envolvidos na palavra aí, que vão dar um estudo, que vão dar uma palavra de 10 minutos, de 5 minutos, sabem muito bem que vocês ficam mais tempo preparando para estar comparecendo diante do povo, para apresentar, muito mais tempo preparando do que vocês realmente oferecendo aqui um sacrifício diante de Deus, diante da igreja, uma palavra de meia hora, de 1 hora, 40 minutos. Vocês passam muito mais tempo que vocês passam orando, lendo a palavra, jejuando. E o incrível
é que quando nós estamos aqui na frente, pregando, cantando, falando alguma coisa da parte de Deus, que recebemos de Deus, nós somos mais edificados do que os irmãos que estão ouvindo. Aleluia! Sabe por quê? Porque a palavra passa primeiro em mim, passa em nós. É por isso que muitas vezes alguém está pregando e começa a chorar, porque Deus tocou lá, Deus falou lá. Antes de Deus ferir aí, Deus feriu aqui. Antes de Deus produzir fruto aí, Deus produziu fruto aqui. Antes de Deus fazer com que haja arrependimento aí, Deus fez com que o arrependimento surgisse aqui. Aleluia! Isso é o que? Crescer para baixo, para que você possa ter com que oferecer diante de Deus. Então, uma pessoa que passa 10 minutos aqui, trazendo uma palavra que edifica a igreja, com certeza, ela ficou no mínimo para 10 minutos, trazendo uma palavra de edificação, ficou 1 hora buscando de Deus para você, para a sua vida, buscando para que Deus venha renovar, restaurar, causar um crescimento espiritual para a sua vida, porque isso é crescer para baixo. Nós temos que procurar muito mais crescer para baixo do que crescer para cima, mas a maioria de nós não, é somente crescer para cima, aparecer com as folhas, com os frutos. Não, mas antes, cresça para baixo primeiro. Depois, irmãos, nos 3 primeiros anos, o cedro ele chega a crescer 20 centímetros por ano, mas ele chega a atingir uma altura de 40 metros. Isso é incrível. É melhor você crescer devagar para cima e atingir uma altura, um patamar de 40 metros, do que você, irmãos, muitas vezes crescer rápido demais e não ter raízes. E muitas vezes vem um vento, uma tempestade e você, desabafa, né? Vai, desaba no chão. Isso não pode acontecer conosco. Lê, por favor, irmão, Jó capítulo 14, versículo 9. Jó 14, versículo 9. Depois Jó 29, versículo 19. Vamos estar explanando bem a palavra essa noite. Jó 14, versículo 9. Ainda assim, como cheiro de água, ele brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Irmãos, olha, quando nós observamos a vida de Jó que perdeu tantas coisas, ele perdeu as folhas, ele perdeu os frutos, ele perdeu aquilo que era visível, mas ele não perdeu as raízes. Jó, ele se compara como uma planta, como uma árvore, e ele fala assim, ainda que foi cortado o tronco, que foi cortada as folhas, que foram cortados os frutos, contudo as raízes estão aprofundadas e ao cheiro das águas brotará. O crente tem que ser assim, irmãos. Pode até mesmo tirar aquilo que é visível, pode tirar o carro, pode tirar o emprego, pode tirar o dinheiro, pode tirar a casa, pode tirar aquilo que é visível, pode tirar o que for da sua vida, mas as raízes estão buscando o profundo, as águas profundas. Assim como Jó, tiraram os filhos, tiraram o apoio da esposa, amaldiçoa esse teu Deus e morre, mas não conseguiram tirar a raiz de Jó. Jó estava com raízes, é tanto que ele cresceu de novo, produziu folhas, flores, frutos novamente para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Assim deve ser você também. Jó capítulo 29, versículo 19. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. Olha, nós vemos aí, irmãos, que as raízes estavam presentes, o tronco já não estava mais, mas olha, o vento batia sobre os raminhos, aquele bem pequenininho, porém lá no fundo as raízes estavam buscando água, buscando o profundo, crescendo para baixo, porque crente que cresce para baixo, irmãos, vem a tentação, sabe o que mais vem? Vem os ventos, vem as lutas, as circunstâncias adversas, vem um clima diferente, vem o inverno, vem o verão, vem a primavera, vem o outono, vem tanta coisa por cima dele, mas não importa, a folha pode até cair, mas as raízes estão crescendo para baixo, continuam crescendo. Talvez caiu alguma folha da tua vida, talvez caiu algum fruto, alguma coisa que você suou para ter, mas saiba de uma coisa, vai nascer de novo, porque você é raiz, crente raiz,
tu não é crente assim, tabajara, tu não é crente meia sola, meia boca, você é crente de verdade. O que tiraram de você, pode ter novamente. Se você tiver raiz, vai nascer mais forte e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Tem gente que só gosta de aparecer. Vocês já viram adolescentes na escola? Só anda com as gatinhas, isso é bonitinho, né? As gatinhas, aquelas que ficam toda maquiadinha, rebocada, com a cara rebocada, né? Aquelas lá que gostam de dar uma pitada no cigarro, aquele negócio todo, né? Cigarro, aí pronto, os garotinhos gostam de chegar, de abraçar mais, porque tá na moda. Vamos parar com isso, pastor. Isso aí está na moda, todo mundo faz. É crescer no sentido visual. A galera gosta de ficar perto quando a gente xinga, quando a gente aparece, quando a gente anda com os 2 cigarrinhos. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que crescer para baixo. Às vezes ninguém dá bola pra gente. Na minha época de escola, irmãos, as pessoas ficavam lá, agarrando um ao outro e tal. Eu ficava lá e dava aquele de armadinha lá na escola e tal. Ninguém chegava perto. Aí de vez em quando pegava uma Bíblia e ficava lendo lá. Pensando, olha uma Bíblia aí. Nem se enturma. Mas se para enturmar precisa aparecer dessa forma, fumar com eles, eu prefiro crescer para baixo. Se para enturmar precisa ficar trocando as minas, cada dia uma mina, né? Cada dia uma bitoca diferente, em boca diferente, eu prefiro crescer para baixo. Eu preciso crescer diante de Deus do que crescer diante dos homens. Porque crescer diante dos homens dá ibope às vezes. Mas crescer diante de Deus, a gente junta tesouros na eternidade. O Senhor está observando as nossas vidas. Nós estamos criando estrutura para nós, não é verdade? Crescer diante dos homens, sabe como é? Pegar mais drogadinha, porque ela está na moda, porque ela toma 2 de uma vez. Pastor, você não sabe. A mulher consegue, tem uns que chegam para a gente, ainda tem coragem de falar isso. Ela consegue tomar uma garrafa de cerveja sem tirar a garrafa da boca. Aquilo lá, a galera pira diante dela. A galera está falando que ela é a mulher para casar. Essa mulher é a mulher que eu quero a companhia. Aí casa, leva chifrada. Aí casa, a mulher não quer fazer nada dentro de casa. Aí em casa, ela está acostumada a pegar todos na escola, vai pegar todos também a vida toda. Tem que tomar cuidado, adolescentes, porque muitas vezes vocês estão crescendo no sentido visual, diante dos coleguinhas, mas diante de Deus vocês estão diminuindo. Às vezes vocês estão a 20 metros de altura, mas vocês não têm 1 centímetro de raiz. Então tem que ter raiz, tem que ter. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Davi, José. Quando a gente vê esses homens, eles não apareciam diante do povo. Estava todo mundo lá comendo o que todos comiam, adorando o que todos adoravam. Mas estava Daniel lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles diziam o seguinte: eu estou crescendo para baixo, não estou aparecendo diante de vocês, mas podem me jogar na fornalha, que eu não dobro o meu joelho diante dessa estátua de forma nenhuma. Cresceu para baixo. De repente jogam eles lá dentro da fornalha, jogam o outro lá dentro da cova dos leões, mas eles continuam firmes. Sabe por quê? Eram crentes raízes, que tinham raízes para baixo. Adolescentes, igreja, obreiro, nós temos que ter raízes para baixo. Quando nós observamos, irmãos, o fruto da carne, e quando nós observamos também o fruto do Espírito, nós vamos observar que o fruto do Espírito parece que dá até trabalho, né, irmãos? Temperança, amor, fé, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Tudo isso parece que causa um esforço para que a gente venha adquirir. Crescer para baixo, irmãos, é algo que exige de nós, mas é algo que recompensa as nossas vidas. E nós temos que fazer isso, crescer para baixo antes de estarmos crescendo para cima. Crescer na humildade, crescer na mansidão, na temperança, crescer no amor para com os outros, crescer, irmãos, em congregar, né? Está congregando, não deixeis as vossas congregações como é costume de muitos. Hebreus capítulo 10, versículo 25, está escrito isso aí. E muitas vezes não, eu não quero congregar,
não quero estar junto, eu não quero estar participando, eu só quero estar na eminência. Mas irmãos, vocês que estão aí ouvindo, estão crescendo para baixo. As pessoas não veem o crescimento de vocês, mas Deus está plantando a eternidade dentro de cada um de vocês. Deus está plantando graça, misericórdia, unção, bênçãos dos céus, bênçãos que vão até mesmo frutificar nessa vida e na eternidade ainda. Então vamos continuar crescendo para baixo em nome de Jesus. O interessante aqui também, irmãos, que o cedro ele busca águas profundas. Vocês não sabem que existem muitas plantas que precisam ser aguadas. Se não aguar elas não crescem. Elas precisam da chuva, elas precisam de um regador. Tem muitas plantas desse jeito. Mas o cedro não. O cedro, irmãos, ele vai crescendo. O tanto que ele tem para cima, ele tem para baixo. Se ele tem 20 metros para cima, ele tem muito mais para baixo. Se ele tem 5 centímetros para cima, ele tem 1,5 metros para baixo. Então, irmãos, olha o tanto que ele cresce. Para chegar a 40 metros de altura, ele tem que ter raízes profundas mesmo. O cedro é diferente. Enquanto muitas árvores precisam de ficar regando ela, o cedro não, ele vai em busca de águas profundas. Vai lá no fundo, ele vai lá embaixo para procurar mantimento para si mesmo, para procurar sustância para si. O que isso quer dizer, pastor? Irmãos, muitas vezes existem alguns crentes que só vão no empurrão. Tem gente que chega a dizer o seguinte: eu só vou para a igreja por causa da minha mãe. Se não fosse minha mãe, eu já estava no mundão há muito tempo. Precisa de uma chuva para incentivar, para estar regando, né? Precisa de ser acordado para orar, ser despertado para ficar fazendo alguma coisa para Deus. Existem pessoas desse jeito. Existem pessoas que, para crescerem, precisam ver chuva caindo sobre elas, precisam sentir alguma coisa, precisam palpar alguma coisa, precisam ver chuvas, mas elas não se aprofundam com as suas raízes. Existem pessoas que precisam ser bajuladas, precisam ver alguma coisa, resultado, precisam ser pessoas que vão estar sempre recebendo algo e nunca dando. Pessoas que precisam sempre ser aplaudidas, aparecendo, mas elas não querem elas mesmas procurarem substância. Interessante é que tem pessoas, irmãos, que se seus pais fossem tirados, não ia mais para a igreja. Precisa de alguma coisa, de uma segurança na vida. Você tem que buscar uma substância lá embaixo, onde ninguém vê, mas que você está vendo. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de comunhão com Deus? Sua intimidade com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Será que você precisa de alguma coisa para que você possa estar firme na rocha? É claro, irmãos, de vez em quando a gente precisa de uma ajuda. A gente precisa. Mas tem gente que, se chegar na igreja e o porteiro não sorrir para ela nunca mais volta. Tem gente, irmãos, que se chegar na igreja e não sentar perto da irmã fulana de tal, ela volta para casa. Aquela pessoa nem me deu a oportunidade para sentar do lado dela, aquela pessoa nem me deu um abraço, aquela pessoa nem me deu atenção. Precisa de chover, ela precisa sentir alguma coisa, precisa ver alguma coisa, para que ela possa estar alegre, feliz. O emprego, lá no emprego, tem que estar bem. Se não está na eminência, então para ela não presta. Nada presta, nada basta. Se a chuva não cair, chuva é símbolo de bênção. Chuva é símbolo daquilo que é visual, é aquilo que eu recebo, aquilo que cai na minha horta. Mas quando eu cresço para baixo, quando eu busco para baixo, é símbolo de esforço, é símbolo de muitas vezes eu estar recebendo pedregulho nas minhas raízes, mas eu não importo com isso, eu continuo crescendo para baixo, para que eu não venha depender de coisas externas. Chuva é símbolo também de tentação, de lutas, de provas. Se a gente estiver, irmãos, sempre aprofundando lá embaixo, a luta vai vir, o vento vai vir, a prova vai vir, tudo aquilo, irmãos, que é de ruim vai vir, o relâmpago vai vir, os trovões, e às vezes dá um relâmpago bem no meio do tronco e quebra metade dele.
mas só que as raízes estão firmes, não importa não, vai voltar a dar broto, a dar folhas, a dar frutos para a glória do nome do Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Eu muitas vezes reparo algumas pessoas na igreja que a gente olha que sempre passa por lutas, por provas, por dificuldades, e às vezes a gente vê pessoas que parece que não tem luta nenhuma, mas vive assim, né? Vive se arrastando. Não, pastor, porque Deus abençoou, e quando Deus abençoa, e aí a gente está lá, né? Porque muitas vezes a gente vê, irmãos, que as mesmas coisas que aproximam certas pessoas de Deus são as mesmas coisas que afastam outras, pelos mesmos motivos. Esses dias atrás eu estava ouvindo uma pessoa contando algo, e ela disse o seguinte, que existia um pai de família que teve filhos, e filhos gêmeos, mas só que esse pai de família era irresponsável. Esse pai de família, ele não cuidava da esposa, não cuidava dos filhos. Todo dia batia na esposa, batia nos filhos. Todo dia era briga na rua. Todo dia precisava pegar esse homem lá nos bares e trazer ele para casa. E ele estava vomitando aquelas coisas, aquelas vergonhas todas que os bêbados causam. Mas aí os dois cresceram. Os dois cresceram e um virou um homem de bem, bem sucedido, um homem que constituiu família, filhos, um homem amoroso, um homem responsável, leal, um homem que cumpriu seus compromissos, um homem próspero. Porém o outro, que era gêmeo, ele passou a ser um homem que não quis saber de família, não quis saber de dar amor, não quis saber de responsabilidade, não quis saber de forma nenhuma de emprego. Era um homem totalmente irresponsável. E um entrevistador ficou curioso, porque conheceu eles, dois irmãos que tiveram a mesma criação, os mesmos pais, porém totalmente diferentes. E aí procurou aquele que era irresponsável e perguntou para ele o seguinte: olha, por que você leva uma vida desse jeito? Uma vida irresponsável. Você não tem família, você parece que é uma pessoa má, você não parece que não ama ninguém. Você é uma pessoa que, rapaz, o que é isso? Que vida amarga. E ele falou: olha, sabe por que eu sou desse jeito? Culpa do meu pai que não me deu amor, culpa do meu pai que sempre vivia bêbado. Isso me causou uma revolta. E eu bebo para que eu venha esquecer das coisas, esquecer das amarguras. Eu bebo para que eu venha ser uma pessoa que vem esquecer de amor de pai, amor de mãe, amor de mulher, porque eu não quero ser igual ao meu pai. Se eu casar, eu tenho certeza que vou fazer meus filhos sofrerem, minha esposa vai sofrer. Então eu sou igual ao meu pai e não quero provocar nenhuma dor em ninguém. E foram procurar para o outro: olha, qual o motivo que levou você a ser uma pessoa de bem, próspera? Uma pessoa, você tem filhos, e seus filhos são, parece, pessoas inteligentes. Sua esposa parece que é feliz, você tem um casamento bem sucedido, uma vida equilibrada. E ele falou: olha, o que me levou a ser desse jeito foi o pai que eu tive. Meu pai era irresponsável e eu decidi não ser irresponsável. Meu pai era beberrão, eu achava isso muito feio, eu tinha vergonha do meu pai, e isso me levou a não ser beberrão, que eu odeio cachaça. Cachaça acabou com o meu relacionamento com meus pais, cachaça acabou com o casamento de meus pais, e eu não quero ser uma pessoa igual ao meu pai. Eu decidi ser totalmente diferente. Assim na igreja, irmãos, tem gente que ouve a mesma palavra, tem gente que tem uma criação igualzinha, os pais instruem na palavra, os pais indicam o caminho do reino de Deus, mas infelizmente as pessoas, elas tomam decisões diferentes. Sabe por quê? Uns decidem crescer só para cima e outros decidem crescer para baixo, terem firmeza na palavra. Aleluia! Então seja a pessoa que toma a decisão de crescer para baixo, crescer na palavra, crescer na oração, crescer não por causa das lutas, mas apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar de tantas coisas que acontecem, que vêm contra a nossa vontade. Mas se nós estivermos crescendo para baixo, o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida. Para terminar, irmãos, interessante isso. As raízes do cedro, ela procura abraçar as rochas que encontra. Os irmãos lembram daquela parábola que Jesus contou a respeito do semeador que saiu a semear? Então, aquela parábola, existia uma parte das sementes que caiu no meio de pedras. Porém, aquela semente, ela não teve como aprofundar suas raízes e acabou morrendo.
Mas o cedro é o seguinte: quando ele está em um terreno pedregoso, rochoso, o que ele faz? Ele vai crescendo. Quando ele encontra, irmãos, uma pedra, uma rocha, o que ele faz? De acordo com os estudos, eles dizem o seguinte, que o cedro, as raízes começam a abraçar a rocha, vai abraçando devagar, vai encontrando brechas, vai encontrando e vai abraçando. Quando chega lá embaixo, quando abraçou a rocha, aí continua crescendo para baixo. Mais embaixo encontra mais pedra. O que ela faz? Ao invés de ela recuar, secar, desistir de crescer, acontece que ela continua se aprofundando, abraçando as rochas. Quanto mais rocha, melhor para o cedro, porque ele cresce abraçando a rocha, abraçando aquilo que poderia causar até mesmo um decréscimo para ele, que poderia até mesmo recuar o seu crescimento, mas ele continua crescendo para baixo, independentemente dos obstáculos da vida. Assim deve ser nós, irmãos. Independente, eu estou crescendo, pastor, eu estou lendo a palavra, pastor, eu estou ensaiando, pastor, mas as pessoas ficam rindo de mim, ficam me jogando pedra, só porque de vez em quando eu falo a gente vamos, de vez em quando eu falo nós vai, de vez em quando eu erro, de vez em quando eu estou até mesmo me envergonhando diante da igreja, mas eu estou me esforçando. Irmãos, use essas pedras, abrace essas pedras, suba em cima dessas pedras, vai crescendo apesar das pedras. Crente que quer crescer para baixo recebe pedradas, recebe, irmãos, muitas vezes isso, mas não se importa. Por favor, alguém lê para nós 1 Pedro capítulo 2, versículos 7 ao 8. 1 Pedro capítulo 2, 7 a 8. Outra pessoa, por favor, já abre em Isaías capítulo 1, versículo 19. E assim para nós os crentes é preciosa, mas para os hebreus a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra sendo desobedientes, para que também foram destinados. Irmãos, aqui fala sobre a palavra, sobre Jesus. Jesus e a palavra, para Deus, são sinônimos. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Eu já falo aqui três. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Três são os que testificam na terra: a água, o sangue e a carne. Mas três são os que testificam no céu: o Pai fala sobre o Espírito Santo e sobre a palavra. Por que não fala sobre o Pai, o Filho e fala sobre o Espírito Santo? Ao invés de falar sobre o Filho, fala sobre a palavra, porque Jesus e a palavra são sinônimos, são a mesma coisa. Quando você obedece à palavra, você obedece a Jesus. Quando você desobedece à palavra de Deus, você desobedece a Jesus. Jesus, lá no livro de João, capítulo 6, versículo 66 em diante, ele fala assim: as minhas palavras são espírito e são vida. Então Jesus e a palavra são a mesma coisa. Jesus provoca crescimento espiritual, a palavra provoca crescimento espiritual. Jesus quis dar a vida eterna, a palavra de Deus provoca a vida eterna na vida daqueles que a obedecem. E a Bíblia fala assim no versículo que o Marcos leu, fala que muitos usaram essa pedra que é Jesus, a pedra que é a palavra, a pedra que são os ensinamentos de Cristo para as nossas vidas, e usaram como pedra de escândalo, mas outros não. Aqueles que usaram a pedra como causa de escândalo para a vida, eles desobedeceram a palavra. Lembra dos fariseus, dos saduceus, escribas, daqueles que eram religiosos, mas olhavam para os ensinamentos de Jesus e eles se escandalizaram com a palavra de Deus, se escandalizaram com a palavra. Esses ensinamentos de vocês, não, Jesus, nós não queremos isso, nós já temos nossos ensinamentos, já temos os nossos princípios, já temos as nossas leis, fique com suas leis para lá. Então a pedra que os edificadores rejeitaram veio ser a principal pedra de esquina. O que é uma pedra de esquina, irmãos? A pedra de esquina era a pedra principal que os edificadores eles usavam para construir uma edificação. Era a pedra de esquina.
era a pedra que servia de esquadro para uma construção, era a principal pedra, era a pedra que servia para você edificar sobre ela. E os edificadores da antiguidade, eles edificavam sobre essa pedra. Os que rejeitavam o esquadro, a pedra de esquina, eles construíam, mas a casa saía desnivelada, torta, depois caía, alguma coisa acontecia, mas estava errada a construção. E Pedro estava falando assim, que para nós que recebemos essa pedra como a pedra principal na nossa vida, como a nossa regra de fé, de prática, nós recebemos os princípios de Deus, nós obedecemos a palavra de Deus, ela serve, irmãos, como edificação para a nossa vida. Ela serve de vida para você, se você usa essa palavra. Isaías capítulo 1, versículo 19 fala assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Para quem quer ouvir, para quem quer obedecer, para quem segue os ensinamentos da palavra de Deus, é a pedra principal. Mas existem pessoas, irmãos, que quando ouvem a mensagem do Calvário, quando ouvem os ensinamentos da palavra de Deus, ela se escandaliza, ela tropeça. Mas o crente não, irmãos. O crente que é obediente, ele faz o seguinte: ele abraça a palavra, ele abraça. Tem gente que barra na pedra, né? Barra nessa palavra. Peraí, o que essa palavra diz? Ixi, beber é pecado, tomar vinho é pecado, prostituir é pecado, não quero não. Aí ele esbarra nesse crescimento, ele esbarra na palavra. Uma mulher só, homem de uma mulher só, ixi, mulher de um homem só, que negócio é esse? Eu quero ter duas de vez, quero ter uma em cada esquina, que negócio? Ele esbarra na palavra, ele não obedece à palavra. E a Bíblia fala assim, para que esses que não querem obedecer, que desobedecem à palavra, vai ser uma pedra de escândalo. Existem muitas pessoas, irmãos, se escandalizando por causa do Evangelho. Mas o crente que é obediente, o que ele faz? Opa, tem uma pedra aqui, você quer para obedecer? Está doendo, mas é para obedecer? Ele abraça a palavra, ele abraça a pedra, ele faz, irmãos, com que suas raízes envolvam a palavra, a doutrina, a sã doutrina da palavra de Deus. Ele passa a obedecer a palavra. Dói, mas é preciso. Você abraça a palavra e continua crescendo para baixo. Aí quando vem os ventos, a tempestade, as lutas, os momentos difíceis da vida, sabe o que acontece? Você está firmado na rocha. Quando vier o juízo final e o Senhor Jesus for te julgar por essa palavra, Ele vai ver que você não tropeçou na palavra, como fizeram os fariseus, os escribas, mas você obedeceu a palavra e você vai comer o melhor dessa terra, você vai comer o melhor da eternidade, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. É isso que nós podemos observar, quando nós vemos, irmãos, o que aconteceu com José. Lembra o que aconteceu com José? José se esbarrou com essa palavra, de repente aparece uma mulher diante dele e falou: eu quero é você que vai deitar comigo hoje. Aí ele se esbarrou na palavra, por quê? A palavra de Deus, ela é a mesma, irmãos, ontem, hoje e eternamente. O que é pecado no passado, foi pecado ontem, é pecado hoje e é pecado eternamente. A doutrina não muda. E aí, irmãos, quando José se esbarrou com essa palavra, ao invés de ele recuar, ao invés de ele, na verdade, ele se entregar, o que ele fez? Não, essa palavra eu vou abraçar. É proibido esse negócio de ficar mexendo com a mulher dos outros, não é comigo, eu vou abraçar essa palavra. E o que ele fez? Irmãos, quando José ele fugiu, ele mostrou pelo menos duas coisas, viu, adolescentes, que nós temos que ter. A princípio ele mostrou a sua fragilidade. Por quê? Se ele ficasse, ele ia cair. Tem hora que a gente precisa correr, fugir. Aquilo que muitas vezes é mais forte que eu, seja lá um vício, seja lá uma oportunidade para pecar, aquilo que é mais forte que eu tenho que fugir. Quando nós observamos as cartas paulinas, Paulo ele fala assim, fugir da prostituição. Ele não fala para a gente enfrentar a prostituição, enfrentar o pecado. Ele fala para a gente fugir da prostituição. A Bíblia fala, Pedro até chega a dizer que a gente pode até resistir ao diabo, mas o pecado a gente não pode, a gente tem que fugir, meu irmão. Quanto mais longe, melhor ainda. Então, José mostrou a sua fragilidade, porque se ele ficasse, ele caía. Então, quando a gente está correndo, irmãos, não é porque muitas vezes a gente está mostrando força, é para não cair. Tem hora, irmãos, que a gente tem que observar assim os lados, e às vezes a gente não vê uma porta aberta.
às vezes não tem um portão, às vezes não tem um ar livre. Aí você fala, se tivesse pelo menos uma porta aberta eu fugia daqui, mas não tem ninguém para me incentivar, para me abençoar, para me falar não faça isso, não faça aquilo, para me indicar. Não, você tem sim, você tem a palavra de Deus, o Espírito Santo, que é o Deus, a terceira pessoa da Trindade, que está incomodando você para não fazer isso. Você não deve fazer, porque nem que seja uma janelinha aberta, o Senhor vai abrir para que você, pode caber até teu corpinho magrelo, mas você vai pular por ela e vai escapar disso aí. Mas outra coisa José mostrou. José não mostrou somente fragilidade quando ele fugiu, que se ele ficasse ele ia pecar. Ele mostrou que era um servo de Deus, leal à palavra de Deus, leal a Deus. Ele mostrou que não era um crente que só era crente na frente do seu pai, na frente do seu pastor, que era só crente na igreja, diante da sinagoga. Não, ele mostrou que era crente, fiel a Deus, independentemente do que acontecia na sua vida, ele era crente e fiel. Então, irmãos, olha bem, quando acontecer alguma coisa, irmãos, obreiros, nós pastores, todos nós, crianças, igreja, quando acontecer alguma coisa que vem esbarrar com minha vontade e a vontade de Deus, quando eu estiver diante dessa palavra, ao invés de eu fugir, porque essa palavra é espelho que aponta meus erros, ao invés de eu fugir dela, ao invés de eu tropeçar nela, não, eu venho abraçá-la, venho recebê-la, gostoso na minha vida, porque a palavra de Deus é remédio para mim, é cura para mim. A palavra de Deus traz crescimento para nossas vidas, e que possamos ser como o cedro do Líbano, que possamos crescer 1000 vezes para baixo, porém nem que seja 1,5 centímetro por ano, a gente venha crescer. Mas o mais importante, a gente fala muito do fruto, né? Fruto que tem que aparecer, mas e as raízes? As raízes são importantes também. Sem as raízes não existem os frutos, e que possamos ser como esses frutos, porque diz o salmista Davi aqui: o justo florescerá, crescerá como o cedro do Líbano. Ele floresce quando está plantado na casa do Senhor. Plantados na casa do Senhor Jeová, florescerão nos atos do nosso Deus, porque ele tem raiz. Na idade avançada, continuará a produzir frutos que serão vigorosos, viçosos, florescentes, abundantes. Nós, na verdade, vamos ter uma vida mais próspera, uma vida eterna. Sabe por quê? Porque a nossa raiz vai estar abraçada com a palavra, independente das lutas, das provas, das circunstâncias adversas, para proclamar, o versículo 15, para proclamar que o Senhor Jeová é justo. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça alguma. Amém? Você fique com essa palavra guardada em seu coração, em nome de Jesus. Nós vamos estar terminando por aqui, mas vamos estar fazendo uma oração, e logo em seguida os irmãos vão recolher os dízimos e as ofertas. Vamos estar anunciando também os avisos da semana, e vamos estar encerrando o trabalho. Amém? Senhor Deus, obrigado por essa palavra que nós ouvimos. Continua abençoando